Olha, hoje é dia de falar sobre o direito do trabalhador. O nosso tema de hoje é pagamento salarial das férias e também do 13º. A gente está tirando aqui as nossas dúvidas com Paulo Vitor Souto, que está aqui. E chegaram aqui algumas mensagens, algumas perguntas ainda falando sobre o 13º, tá? Bom dia, Linda. O Edmundo de Bonito de Santa Fé. Bom dia, Linda. Quem tem contrato, quem trabalha sob contrato, tem direito ao 13º? Edmundo, a gente precisa interpretar o que significa esse contrato. Se for um contrato de prestação de serviço, no qual você não tem habitualidade, você não tem a subordinação com o seu contratante, não é isso? Você não tem direito a 13º, a não ser que haja previsão em contrato. Mas a gente tem que, mais uma vez, eu digo, interpretar esse contrato. Muita gente faz esse contrato de prestação de serviço como sendo um contrato avulso, mas às vezes tem características de relação de trabalho, tem característica de um contrato, de um vínculo empregatício mesmo. E nesse caso, se tiver, há direito sim a receber o 13º. Aqui tem a pergunta do Robinho, ele está dizendo que tem 1 ano e 5 meses de trabalho, tem o direito a quantas parcelas? Só para a gente esclarecer, que tem direito ao 13º salário que pode ser pago em 2 parcelas, não é assim? Isso, exatamente. Você tem direito ao... Por ano é o 13º. Não, diferente das férias, você recebe o 13º proporcional no ano que você começou a trabalhar, certo? Se você começou a trabalhar em julho deste ano, você recebe proporcionalmente de julho até o final do ano. Se por acaso você começou a trabalhar no início do ano, recebe integralmente. As férias não. Você só começa a ter direito a gozá-las após 1 ano de período aquisitivo de férias, exceto se você sair do trabalho, que você vai receber proporcionalmente. Entendi. Bom dia, Linda. No caso de estagiário, tem direito ao 13º? E se sim, esse valor é integral ou proporcional? Obrigada. Não, a nova lei do estágio não prevê a questão do 13º. Inclusive, as férias é uma questão divergente, porque muita gente interpreta como férias, mas não é férias. É uma licença remunerada que o estagiário tem direito, mas não um 13º. Outra pergunta que a Josiane: trabalho como cuidadora há 6 meses e meus patrões não me pagaram o 10º proporcional. O que posso fazer? Como a gente falou, Josiane, mais cedo, você pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, procurar o Ministério Público do Trabalho e, obviamente, antes disso, se não quiser esses meios extremos, você pode conversar com seus patrões, explicar essa situação toda e requerer o pagamento disso aí, porque é um direito seu que realmente está sendo desrespeitado porque está em atraso. Outra pergunta aqui, queria saber se a empresa onde trabalho pode descontar do 13º a contribuição do INSS. Sim, deve. Pode, né? O INSS ensina, inclusive, na parcela do 13º, sim. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Sobre rescisão de doméstica, como fazer essa rescisão? Fazer guia de recolhimento sobre as verbas rescisórias, colocar no e-social, não tem outra opção? A doméstica demitida em novembro a dezembro de 2015. A partir de agora, todo o recolhimento de tributos em relação de encargos trabalhistas do doméstico tem que ser feito através do E-Social, através do documento de arrecadação do E-Social, o DAI. Não há outro meio de você fazer o pagamento desses tributos. O TRCT, o Termo de Redação do Contrato de Trabalho, você pode fazer manualmente, mas os tributos têm que ser recolhidos através do DAI. Agora a gente vai falar também sobre as férias do trabalhador, né? Porque a empresa, até onde eu sei, não pode obrigar o trabalhador a vender essas férias, né, Paulo? Não, de jeito nenhum, Linda. O direito à venda das férias é uma liberalidade do empregado. Se ele quiser vender as férias, ele pode vendê-las. Agora, 2 ressalvas. Primeiro, ele só pode vender 10 dias, ele não pode vender mais do que isso, mesmo que ele queira. E caso ele não queira vender nenhum período de férias, o empregador não pode obrigá-lo, o que ocorre muitas vezes. É verdade. Aqui tem uma pergunta também do telespectador. A empresa onde trabalho deu 10 dias de férias para os trabalhadores, mas só vai fazer o pagamento quando a gente voltar a trabalhar. Isso está certo? Não. O pagamento das férias deve ocorrer até 2 dias antes do início delas, certo? 2 dias antes do início das férias, você tem que receber as suas férias, o pagamento das férias. Às vezes, as férias, o pagamento das férias coincide até com recebendo o salário do mês que você trabalhou. Nesse caso, você deve receber as 2 parcelas de forma independente e antecipada. No caso das férias, por exemplo, quem vai entrar de férias agora, vamos dizer, segunda-feira, a partir de segunda-feira o trabalhador está de férias. Ele deve receber até quando o dinheiro, as férias, o pagamento, tudo direitinho? A legislação ela diz que são 2 dias antes.
Então, no caso, na segunda-feira ele deveria receber até pelo menos até a sexta ou sábado, certo? Há doutrinadores que podem interpretar que sejam 2 dias úteis, mas a legislação não é expressa em relação a isso. Então, via de regra, interpretamos 2 dias. Lembrando que a comunicação das férias também deve ocorrer de forma antecipada. Não pode o empregador, Linda, chegar e comunicar que você vai entrar de férias amanhã. Ele tem que avisar isso com 30 dias de antecedência, pelo menos, de forma expressa. Entendi. E no caso da empresa que paga atrasado esse direito, esses valores das férias, o que é que pode acontecer com a empresa? Mais uma vez, o empregado deve procurar ao Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho e Emprego e fazer denúncias em relação a isso. Numa eventual fiscalização, a empresa pode vir a ser penalizada e ser multada em relação a isso. Situação diferente ocorre quando o empregador não concede férias no período concessivo, porque o empregado, depois de 12 meses, ele tem 12 meses para usufruir das férias, para gozá-las. Às vezes o empregador não concede nesse período. Se atrasar mais de 12 meses para conceder as férias, nesse caso o empregado vai ter o direito de recebê-las em dobro. E no caso, por exemplo, do cálculo, né? A empresa tem até 2 anos do início do contrato com aquele empregado, até 2 anos para conceder as férias? Isso, do início do contrato de trabalho, sim. Tá. Porque o empregado ele adquire as férias em 12 meses, o direito a gozá-las em 12 meses. A partir desses 12 meses que ele adquire o gozo de férias, o direito a gozá-las, o empregador tem 12 meses para concedê-las. Por isso que a pessoa interpreta que são 2 anos do início do contrato de trabalho. Entendi. Paulo, muito obrigada pelas suas informações. Feliz Natal. Obrigado a você, Linda. Como a gente se vê daqui a 15 dias, então feliz ano novo para você também. Certo. Obrigada aí pelas suas informações. Tá ok. Feliz Natal e Feliz Natal ao telespectador também. Ótimo dia para você.